enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito. O Senhor é muito claro em algumas coisas. Ele falou no meu coração aqui agora uma coisa assim, ó. Não adianta vocês cantarem para o Espírito Santo vir se você não realmente se posicionar diante de mim. Não adianta você simplesmente abrir a boca e fechar o olho e falar: Espírito Santo de Deus, vem e enche esse lugar e enche a minha vida. Se você simplesmente não se prostrar diante de mim e falar assim: eu sou o dono da sua vida. Porque ele é feito de três, não é? Filho, Pai e Espírito Santo. E a gente precisa entender que a gente precisa dos três pra gente caminhar. E é isso que ele quer da gente. Ele quer tudo. Não é só esse momento de aqui. Não é só nos cultos diferenciados. Não é só na célula. Ele quer a gente lá no nosso secreto. É isso que ele falou pra mim agora. Não adianta você ficar cantando se lá no seu secreto você tá me boicotando, me deixando de fora. Irmãos, o Espírito Santo de Deus já fez tanto. E por que ele não pode fazer de novo? Ele não pode fazer porque a gente não deixa ele fazer. Se a gente deixasse ele fazer, ele ia continuar fazendo. Em Atos 2 está lá o que aconteceu depois da festa de Pentecostes. Ele soprou um vento e esse vento é o que fez toda a diferença. Ele fez o barulho e o barulho foi o que começou tudo. Lá atrás, na Rua Azusa, foi o que Jesus fez, o Espírito Santo te fez, o Pai fez. Ele foi lá e eram muitas pessoas, milhares de pessoas que conheciam a Jesus, que conheciam a Deus, que conheciam o Espírito Santo. De nada adianta a gente pedir para Ele vir se a gente não contar isso lá de dentro do nosso coração, lá de dentro do nosso fundo do nosso coração e do nosso ser. Só não pare. Não pare de tentar. Porque quando você para, Ele também para. Nosso Deus é um cavalheiro. Ele só vai até onde você deixar Ele ir. Então continue fazendo, continue buscando, continue se posicionando diante dEle. Porque Ele é o Deus da nossa vida, como a gente canta. Ele é o nosso oceano que a gente quer mergulhar e se afogar. Ele é
tudo isso e mais um pouco, porque a gente não consegue ainda dizer o que Ele verdadeiramente é. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Você pode cantar aí? Espírito, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nos enche, Senhor, nos enche, Jesus. Nos enche, Pai. Nos enche, Espírito Santo de Deus. Faça em nós, Senhor, faça em nós. Faça em nós, Senhor. Tire tudo aquilo que não é teu, cara, porque não queremos mais. Nós rejeitamos tudo aquilo que não é teu. Nós queremos somente a Ti, a Tua glória, Senhor. Nos deixa, Senhor, Te tocar. Nos deixa Te ver, Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Espírito de Obrigada, Senhor, por esse momento, Jesus. Obrigada porque a gente colocou os nossos corações, Senhor, na Tua presença, nos preparando para escutar a Tua palavra, Senhor. Então recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e que cada vez mais a gente possa sentir o Teu Espírito fluindo de nós, em nós, através de nós, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade aqui, você pode abrir aí em Apocalipse 22. Na palavra de Deus vai estar escrito assim, a partir do 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. 22:11, agora 12. E eis que venho sem demora de Jesus. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes, né? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Eu quis ler esse versículo porque a palavra de Deus diz aqui, né? Se você é santo, continue a santificar-se. Não quer dizer que um dia que você entrou na igreja por essa porta ali marrom, ou uma branca, ou verde, não sei qual foi a primeira porta de igreja que você entrou. Eu lembro a minha. E não quer dizer que você entrou por ali e agora você recebeu Jesus e você é santo e ok, está tudo certo na sua vida. Diz a palavra de Deus que se você é justo, continue a se limpar, continue a se justificar, buscar limpar as suas vestes no Senhor. E isso é eterno, tá, gente? Não é hoje só, ou só no domingo, na segunda eu volto não, está errado um pouquinho, né? No domingo eu coloco uma roupa linda, maravilhosa, vou no culto, trato as pessoas bem, falo bom dia para todo mundo que está na rua, não buzino para ninguém, não estresso ninguém no trânsito. Mas na segunda você vira um endemoniado, né? Não é bem assim que a palavra vai dizer, né? Então eu só quis ler isso aqui, antes a gente estar intercedendo pelas pessoas, que esse é o momento da gente pegar nosso cartãozinho, que a gente tem o costume de interceder pelas pessoas nesse momento aqui no culto. Mas eu quis ler essa palavra para que a gente também não sinta
como se a gente já fosse justificar, então vamos orar pelos pecadores, né? Tipo isso. Você também está na condição de pecador, porque nós somos aqueles que estão buscando, mas uma máscara não quer ficar aqui hoje. Fica aí, benção. Né? A gente também é pecador, a gente também tem problema, a gente também precisa de oração e precisa desse Jesus que um dia a gente encontrou. Não quer dizer que um dia você encontrou Jesus, que agora você está santificada, pura, maravilhosa, plena e tudo ok na sua vida. A gente, enquanto vai estar intercedendo por estes aqui, a gente também vai lembrar de quando Jesus nos salvou e vai também nos colocar no lugar deles, porque também nós precisamos do mesmo Jesus que a gente vai orar agora, colocando, digamos assim, espiritualmente na vida dessas pessoas. A gente vai lá e declara bênção sobre a vida deles. Nós também somos aqueles que precisamos também dessa palavra, precisamos nos santificar. Não é porque a gente está numa garagem que vira carro, né? Não é porque a gente está dentro da igreja que a gente vira crente, limpo, cheio do Espírito Santo. Não, quer dizer absolutamente nada. Né? Jesus tem que estar dentro do teu coração, tem que exalar das suas atitudes, tem que exalar das suas mensagens. Quando ninguém está te olhando, ali sim, você é crente de verdade, você fala com pessoas que não devia falar, você vê coisas que não devia ver. Então, enquanto oramos por outras pessoas, eu creio que o Espírito Santo também vai estar trabalhando na nossa vida, porque nós também precisamos desse mesmo Jesus, que vamos agora orar e colocar espiritualmente, levar em oração a essas pessoas. Amém? Você põe um louvor lá para mim, Toshio? Você pega seu cartãozinho, se você não tem problema, você pode pegar ali no fundo depois. E se você não tem, também não tem problema, porque você pode lembrar aí, tá bom? Das pessoas que você quer falar diante do Senhor, declarar bênção diante do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Ah, Deus, assim como estes aqui, Senhor, querem, Senhor, muitas vezes estar longe da Tua presença. Um dia também eu quis estar longe da Tua presença. Então, eu declaro em nome de Jesus, que o mesmo Jesus que me alcançou, alcança cada vida que está aqui, Senhor, escrita nesses cartões. Cada pessoa que passou, Senhor Jesus, por esses cultos, por essas, Senhor, essas ministrações, que um dia entrou numa live, Pai, que passou por uma célula. Deus, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que esse mesmo Jesus que entrou na vida deles, Senhor, ah, Deus, um dia que às vezes eles até rejeitam hoje, Pai, volte, Senhor, a reinar na vida deles, que os desviados voltem, Senhor, para a Tua casa, voltem a fazer a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, que a Tua presença toma a vida deles agora, Deus. Talvez eles nem queiram, Senhor, nem queiram estar mais aqui. Deus, talvez através das suas bocas eles declarem que nem quer mais ir na igreja, mas eu declaro em nome de Jesus contra isso. Declaro que a fome e a vontade de estar na Tua casa volte. Declaro que a vontade de estar na Tua presença volte. Eu declaro em nome de Jesus que a vontade de te servir volte. Em nome de Jesus. Ah, Deus, um dia o Senhor vem nos buscar. E eu também quero, Senhor, permanecer nessa Tua palavra, lavando, Senhor, a minha vida cada dia mais, Senhor. Me ensina a andar, Senhor, limpa, Senhor, na Tua presença. E eu declaro, Senhor, também sobre estes, que à medida que o Senhor toca agora na vida deles, ah, Deus, confronta-os, que eles possam ver a situação que eles estão, ah, Deus, e possam buscar um arrependimento verdadeiro e genuíno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Não se sinta o santarrão por estar na igreja, porque muitas pessoas não vêm na igreja por causa disso, sabia? Muitas pessoas têm muita dificuldade de vir à igreja porque, eu não quero ser igual aquela pessoa que vai lá na igreja, sabe? A gente já ouviu muito disso. Você está soprando aí? É o vento do Espírito. É o teste. Espírito, Espírito. É o vento? É o vento. Ah, tá. Pode vir, vento. A gente tem um efeito especial nessa igreja. É uma igreja cheia dos efeitos, pessoal cheio das tecnologias. Olha lá, ela está respirando. Ainda bem que está respirando, né? Ainda bem. Consegue Eu pregar, acho que é né? bom estar respirando, né? Não. Valeu. Amém. Pode sentar, paz do Senhor. Também não. Tá bom. É bom deixar. Eu vou ajeitar aqui primeiro. Nós quer ser chique. Nós quer ser chique, mas nós não conseguimos ser muito chique, né? A gente tenta, pelo menos. A paz do Senhor para vocês, amém? Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá bem, irmã? É você, Luciano, tudo bem?
É. Luciana, se eu não tiver fazer você passar vergonha hoje, não vai ser um dia normal. Não é verdade? Não é que tá mal acostumado, a gente tá se acostumando, não é mesmo? Todo mundo passou por isso aqui, né? Num momento ou outro, não passou, Márcia? Passou, não passou? Valdir toda semana. Não é verdade? Então, Manu vai chegar o dia dela também, né, Manu? Esquenta a cabeça. Não, isso daqui faz parte, tá? Tô arrumando aqui as coisas porque eu tava soprando com o nariz, assim. Ué, eu tenho que ajeitar aqui, ó. Pronto. Eu acho que tá bom. Ok, pessoal. Que bênção, hein? Glória a Deus. Atenderam a um pedido meu, né? De cantar o Navegarei, você viu? Eu fico muito lisonjeado com essas coisas. Né, não? É, né? Tem as crianças. Mas primeiro eu dou os avisos, né? Tá. Bom, gente, avisos, né? Eu sempre esqueço. Me perdoem por isso, gente. Os avisos, basicamente, vocês sabem, né? A gente tá falhando, né? De vez em quando. Né? Tá, Diogo. Tá, Diogo. A gente vai tentando assim, até conseguir acertar o ponto das coisas. Olha lá, falhou de novo. Eu acho que é porque deve ser normal. É só aqui? Ah, então tá bom, gente. Repara para essas coisas, não. Né? Mesmo se eu reparar, não repara, não. Bom, pessoal, eu tenho alguns avisos para passar para vocês. Se você não tem esse cartão ainda, se você ainda não está usando esse cartão ainda, eu quero te incentivar a ir lá no fundo, no final do culto, e pegar um cartão para você. Por que que você deveria fazer isso? Esse cartão aqui não tem nenhum poder mágico, tá, pessoal? Não tem. Mas esses dias eu estava lendo em Abacuque, e eu gosto assim de pegar uns pontos na Bíblia. Em Abacuque está escrito assim: escreva a visão. E escreva bem legível, de modo que até quem passe correndo possa ler. Porque a visão, aí ele fala a respeito da visão. O que é a visão? Né? Ou seja, eu não vou falar aqui a respeito de um versículo fora de contexto. Ele está falando de uma outra coisa. Mas eu achei interessante esse ponto de escrever, né? Porque você pode ver que quando a gente tem uma meta, um propósito, a gente vai lá, coloca bem na geladeira, não é mesmo? Som teste, amém? Hein? Restart. A gente coloca, por exemplo, bem visível na geladeira, para quando você passar, você sempre lembrar. Né? Normalmente você coloca uma meta de, vamos supor, você está fazendo uma dieta, né, Valdir? Aí você coloca lá na geladeira, para poder ver, né? Para sempre que está acompanhando. Eu acho que normalmente as pessoas são assim, né? Não sei você, mas lá em casa, a geladeira de casa ela é impressionante, né? Então, isso aqui atrapalha bastante, né? Eu vou acabar parando de usar. Aí o que acontece? A gente escreve para poder sempre ter nas nossas vistas isso, não é mesmo? E eu não sei vocês, mas para mim, escrever algo já tem um poder espiritual muito grande, entende? Porque eu penso que quando você escreve, você já de alguma maneira trouxe algo que era somente um sentimento ou algo espiritual, algo material. Então, por exemplo, uma coisa é eu ter o nome na minha cabeça, outra coisa é eu ter o nome já no papel. Então eu já estou declarando, de alguma maneira profética, de que essas pessoas elas vão conhecer Jesus. Num papel que seja, mas elas vão. E eu acho isso muito poderoso. E eu peguei esse versículo da Bíblia porque, assim, eu entendo que se o próprio Deus falou para até Abacuque escrever a visão, por que nós não também podemos escrever a nossa visão se a gente quer alcançar alguém para Jesus? Não é mesmo? Então, não tem nada a perder, não é mesmo? Eu acho que ninguém tem nada a perder de você pegar uns 2 minutinhos, escrever o nome de umas 5, 6 pessoas, né, e depois orar por elas. Quem sabe Deus não faz? Quem sabe se de repente você não coloca o nome aí do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, de repente Deus não vai lá e faz um milagre só porque você tomou uma atitude, não é mesmo? Então a gente não tem nada a perder, então te incentivo, se você ainda não tiver esse papelzinho aqui, por favor pega lá no fundo, vai ser bênção, eu tenho certeza. Tá? Os nossos avisos, irmãos, são os mesmos, só tem uma questão, nesse feriado agora, a gente não vai ter célula, a gente não vai ter a vigília de oração, para ficar mais livre para o pessoal passear, menos o Silvio, né? Porque que o Silvio não vai poder passear. Ai, perdoa, Silvinho, eu te amo, cara. É que eu olhei para você, eu lembrei da situação. Ô Edson, faz favor para mim, desliga o microfone, Isso, esses daí mesmo.
Ou sem fio. Então, para a gente poder ficar mais livre na semana, então vai ter, né? A gente sabe que tem um restart agora segunda e terça, né? E na quarta-feira, normalmente, eu tinha um discipulado, aí eu falei pro pessoal que a gente não vai ter nessa semana. Na sexta-feira também eu tinha célula e tem a vigília aqui na igreja, e a gente não vai ter, para o pessoal ficar mais à vontade. Tem gente que vai querer viajar e tal, né? E a gente vai retomar todas as coisas a partir da próxima semana, né? Inclusive, tem as células, eu mandei no grupo, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu mandei lá no grupo, que as células elas vão voltar na outra semana ainda, né? Na semana do dia 20, eu não lembro. Não, do dia 10 e 11 e 12, até você me corrigiu. Agora eu não lembro. Está lá no grupo da igreja, 10 e 11, né? Que seria sexta e sábado. Não. 20 e 21, exatamente. Porque depois da semana do feriado, ainda não vai ter célula na outra semana, porque nós vamos ajustar algumas coisas das células. Por quê? Vai passar o restart. E vocês vão ver o que vai acontecer no restart. Então, ficaria muito em cima se a gente começar a célula logo em seguida. Porque aí a gente vai ajustar algumas coisas. É bem provável que a gente vá focar as células todas nas sextas-feiras. Bem provável. Eu já vou avisando vocês. Eu sei, gente, me perdoa. Tem gente que trabalha no sábado e tal, aquela coisa toda. Eu sei, mas sabe qual é que é? É porque a gente precisa focar para alguns objetivos, entende? E aí, tipo assim, o sábado, apesar de ser um dia bom para fazer uma célula, né, e tal, mas a gente vai colocar uma outra atividade no sábado, bem provavelmente, que seria fazer um culto em japonês, ok? Toshio, mas como fazer um culto em japonês? Não tem japonês, por essa mesma razão, que a gente tem que fazer um culto em japonês, porque não tem, né? Não sei se você pensa do mesmo jeito que eu penso, mas assim, enquanto a gente não fizer, não vai ter mesmo. Né? Então, eu penso em fazer um culto em japonês no sábado, ok? E eu preciso de orações para Deus trazer uma direção, uma confirmação sobre isso. Né? E por essa razão a gente faria a célula nas sextas. Aí o sábado eu tenho um problema, que tem gente que trabalha? Tem. Mas no domingo também tem o culto de manhã. Então, se eu fizer a célula no sábado, vai ter que acordar cedo do mesmo jeito no domingo. E se a gente ficar procurando o melhor dia para fazer a célula, talvez a gente nunca encontre o melhor dia, gente. Vai ter que ter um pagar de preço numa hora ou outra para um ou para outro. Meio complicado, não sei, mas vai ter que ter. Então, assim, se vocês puderem colaborar comigo, me ajudarem, eu vou ficar muito feliz, porque eu acredito assim que a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Né? Então, depois do restart, a gente vai fazer isso. Tá? Então, nessa semana não vai ter, mas na próxima semana a gente vai dando as informações direitinho. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, Edson, que talvez é porque está dando pico, né? Tá? Som, teste. Alô? Deu certo? Amém. Então, aí, pessoal, conforme a gente vai mudando as coisas, eu vou avisando vocês, tá bom? Então tá. Se tiver alguma dúvida também, por favor, me procurem, tá bom? Se tiver alguma sugestão, ou se você tiver alguma ideia diferente da minha, ou se for complicado para você, por favor, me procure que a gente pode conversar sobre isso. Os nossos cultos agora são domingo de manhã, né? Como a gente já informou. Eu sei que está sendo um pouco complicado para algumas pessoas que vinham na parte da noite, mas também a gente vai se ajustando, né? Porque, na verdade, assim, o culto da noite a gente começou, não sei se vocês lembram quando eu falei, era um protótipo, né? Era só uma coisa que a gente estava lançando naquele momento, né? E chegou o tempo. Então, a gente pegou, encerrou, né? Não encerramos por nenhuma razão, a não ser do fato de não ter pessoas, né? Porque se não fosse por isso, a gente continuaria, né? Eu e a Raquel, as crianças, a gente ficava aqui o culto de manhã até a noite, dormia aqui na igreja, ficava aqui, comia aqui, descansava aqui. Até falei assim, seria legal a gente instalar um chuveiro, porque aí ficaria feito, né? Quando ela brigasse, eu dormia aqui na igreja, inclusive, ficaria mais tranquilo, né? Né? Mas eu estou brincando, falando sério, mas eu estou brincando, né? Mas assim, não tinha chuveiro, mas a gente ficava o dia inteiro aqui, então fazia os dois cultos. Né? Como não tinham pessoas para vir no culto da noite, claro, vamos focar aqui no culto da manhã. E eu conto com vocês para me ajudar em convidar pessoas. Né? Você tem os seus amigos, pessoas que você pode estar trazendo para a igreja, levando para Jesus, né? Porque a igreja é só um processo no meio da caminhada dela com Cristo. Né? Eu tenho certeza que vai ser benção. Tá bom? Ok, vamos ofertar, pessoal? Cadê o meu ajudante? Meus irmãos, primeiro-ministro.
O Benjamin está dormindo? Não, está aqui. Ó. Não, já vai, Mimi, peraí. Pessoal, olha, o que a Bíblia diz sobre dízimo e oferta? Vocês sabem? Eu acho que vocês sabem de eu falar, né? Porque toda semana eu falo, não é mesmo? Pois bem, irmãos, se você sabe, então cumpra a Bíblia. Nada mais simples do que isso, não é verdade? Ah, Toshio, mas esse negócio de dinheiro é complicado. Não, filho, se a gente tiver um olhar complicado, tudo vai ser complicado, tudo. Viver sem pecar é complicado, viver em santidade é complicado, não é mesmo? É tudo meio complicado com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a porta é estreita. Agora, se o meu coração se volta para Jesus, então eu faço o que a Bíblia diz. Agora, o que a Bíblia diz? Aí você vai ter que procurar. Vê lá o que ela fala sobre dinheiro, vê o que ela fala sobre finanças. A Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre salvação, para você ter uma ideia. Entendeu? Tem muito mais versículos e histórias sobre dinheiro do que sobre salvação. E por que é assim? Por causa que Deus já sabia como que seria o dinheiro na vida do homem. E muitas pessoas, elas julgam porque não conhecem a palavra de Deus. A gente trata o dinheiro como dinheiro porque não entende a visão de Deus para o dinheiro. E a visão de Deus para o dinheiro não é dinheiro valor, mas sim dinheiro semente, recurso. Entende? E se a nossa visão mudar, a gente vai começar a perceber como tratar o dinheiro da maneira correta. Entendeu? E muitos de nós, a gente deixa de viver o melhor de Deus por causa da nossa visão em relação a dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos a visão errada sobre dinheiro, tudo que a gente pensa sobre, por exemplo, trabalho, zangueô, né, a gente valoriza demais. Quer ver uma coisa? Lá na minha casa, um dia a Raquel assim, ela é a da ponta do lápis. Para ela tem que casar o Itien tudo certinho. A Raquel é assim, bem certinha nessa parte. E eu, graças a Deus, sou muito agradecido a Deus por ela ser assim, porque se dependesse de mim, né, às vezes poderia ser mais bagunçado. Mas ela é bem certinha. Um dia ela colocou na ponta do lápis o seguinte: se ela fosse fazer zangueô, ok? Fazer 3 horas de zangueô todo dia. Se ela fosse trabalhar dessa maneira e tal, o que ela ia ganhar, o que ela ia perder? Então ela colocou na ponta do lápis o seguinte, né? O zangueô iria fazer com que ela ganhasse 150, 180, 200 mil por mês, ok? No salário que ela tinha na época. Isso ia fazer com que ela pagasse o Roquem, não é verdade? Imposto. A creche das crianças e a escola das crianças ia ter um valor por mês a pagar, né, ou um valor que não devolveria, alguns valores não devolveriam. E aí a gente colocou tudo isso no ano, na ponta do lápis. E o que ia acontecer é que, no final das contas, se ela fizesse um pato, ela ia receber a mesma coisa com uma diferença, que ia ter tempo para poder ficar com a família. Entende? Vocês entenderam? Por quê? Porque ela não ia precisar pagar. Fazendo o pato, ela ia tirar aquele valor de 1 milhão e pouco por ano, que é o limite. Ok? Não ia precisar pagar imposto, não ia precisar pagar a creche das crianças, o governo ia ajudar nisso, naquilo outro, e ela teria tempo para cuidar das crianças. E eu falei, Raquel, mas será que as pessoas não sabem disso? Eu falei assim, deve saber, mas às vezes a pessoa não colocou no lápis para saber. Entendeu? E aí ela começou a perceber, peraí, às vezes a gente tem uma visão do dinheiro errada. Por quê? Porque se o dinheiro é uma semente, um recurso, então Deus, Ele vai estar comigo e vai me dar tempo de cuidar dos meus filhos, enquanto eles crescerem e tudo. Agora, se eu olhar o dinheiro no seu valor em si, eu vou batalhar por ele. E eu vou trocar aquilo que é mais precioso. Isso foi uma situação, mas que já me deu muita abertura de mente em relação ao dinheiro. Eu não posso trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser um recurso para mim. E isso só vai mudar quando eu adquirir a visão de Deus para o dinheiro para mim também. Entende? Enquanto isso, o que acontece? Enquanto isso, a gente rala, a gente trabalha, a gente investe toda a nossa vida para conquistar o dinheiro, mas a gente está trocando algo muito mais precioso. Então, é muito importante a gente analisar. Se Deus é conosco e Ele deseja que nós sirvamos a Ele, e eu não estou tendo tempo para servir, por causa que eu estou buscando dinheiro, não tem alguma coisa errada? Você já não parou para pensar nisso? Porque eu já parei. Eu não sei vocês, mas eu sei o que é trabalhar 3 horas, 4 horas, 5 horas de zangueô. Eu sei o que é você trabalhar numa fábrica, fazer cotai, aquela coisa toda. E aí eu ficava pensando, puxa, eu quero fazer a obra, mas eu estava tão cansado para sair para evangelizar, por exemplo, eu estava tão cansado para ir na igreja, por exemplo, que eu ficava pensando, como que é isso? E aí, Deus? Porque tem que pagar a conta, não tem?
Não sei vocês, mas eu tenho que pagar, né? Coisa triste, mas né? Nós temos que pagar a conta. Como é que faz, então, para você fazer a obra de Deus, trabalhar, pagar a conta, cuidar dos filhos, tudo junto? Tem alguma coisa que está desalinhada. E eu acredito que é a nossa visão em relação ao dinheiro. Agora, para a gente também fazer isso na loucura, sem ter fé, não adianta. Então, por essa razão que é importante você estudar a Bíblia e buscar saber em Deus a visão de Deus ao dinheiro. Porque às vezes a gente está trocando a nossa família, a nossa casa, a nossa vida com Deus, por causa de um zangueô que vai me dar um valor de 3, 5 mil a mais na semana e que vai tirar de mim o melhor de Deus. Pensem nisso. E o que tem o dízimo e a oferta a ver com isso? Nada. O dízimo e a oferta é só a maneira que eu planto e eu colho. O dízimo e a oferta é a maneira que eu sirvo na obra de Deus. O dízimo e a oferta é a maneira que eu ajudo a obra de Deus a crescer. Mas tem tudo a ver com a visão de Deus para o dinheiro. Então, por favor, ore a respeito disso, para você não estar trocando prioridades. Amém? Então, agora, meu ajudante, Benjamin, pode ir lá pegar a caixinha, vem aqui. E meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala assim, que nós devemos ofertar ou dizimar, não por tristeza, nem por necessidade. Vem, Jonas, porque Deus ama quem dá com alegria, não é verdade? Então, se você quiser trazer o seu dízimo e a sua oferta, você pode sair do seu lugar agora e vir aqui. E se você não quiser, não tem problema, não precisa trazer não. Faça isso porque você quer, tá bom? Fomos criados para o teu louvor, fomos gerados pelo teu amor, o teu amor, ó Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela disposição dos teus filhos em investir na tua obra, Senhor, e também pelas tuas promessas que a tua palavra nos dá, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos aprendido semana após semana como ter a visão correta a respeito, Senhor Deus, dessa parte tão importante que é a parte financeira. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento e sabedoria, Pai. Não somente para lidar com o dinheiro, mas para poder fazer conforme a tua vontade. Assim como, Deus, as tuas filhas ministraram aqui, a Kemi, Raquel. Nós, Senhor Deus, nós somos teus. Nós somos teus servos, nós somos teus filhos. E que nós possamos fazer a tua vontade em tudo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui. Aquele que estiver precisando, Deus, ou de um trabalho, ou de uma provisão financeira, Senhor, por favor, abre as janelas dos céus nesta hora e abençoa, Pai. Abençoa, traz o recurso necessário para que haja mantimento, para que haja, Senhor Deus, provisão. E Deus abençoa também, Senhor, esse dinheiro, Pai, que ele seja administrado segundo o teu coração, segundo a tua vontade, para poder, Senhor Deus, manter a tua obra, para poder fazer com que a tua obra cresça, para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas para ti, para aliviar a dor dos perdidos, Senhor, para poder levar, Senhor Deus, salvação e cura, Senhor, na vida daqueles que precisam. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Leva lá. Deus abençoe. Amém, pessoal. Sabe, eu me importo muito, eu tenho, assim, muito zelo com a parte do ensino da palavra. Eu tenho muito zelo para isso. Eu gostaria que você... Tá bom, não vou esquecer. Vem aqui, crianças, vamos orar já. Oh, Jesus, essa idade. Vem aqui para a gente orar por vocês. Oh, meu Deus. Oh, glória. Amém, vamos orar. Estenda sua mão um pouquinho para cá. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida de cada criança, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida da Márcia, instrutora, professora, pastora, Senhor. Porque tem ensinado a tua palavra, Senhor Deus, a esses pequenos, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue capacitando a vida dela, trazendo, Senhor Deus, entendimento, sabedoria, discernimento, Pai. Senhor Deus, adestrando ela, Senhor, nesse trabalho, que o teu Espírito tome a vida dela, Senhor Deus, e que ela possa ser usada de uma maneira poderosa, Senhor, para falar, Senhor Deus, a mesma linguagem, para levar o teu amor, Senhor Deus, não somente para essas crianças, mas para muitas outras que chegarão, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, manter o coração delas em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vai. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, eu não sei vocês, mas eu me preocupo muito com isso. Eu tenho muito zelo nessa questão de ter o cuidado de ensinar. Sabe por quê, irmãos? Eu fico muito preocupado. Por exemplo, a gente tá preparando as coisas do Restart.
as ministrações do Restart, não é mesmo? E assim, a gente faz reuniões, a gente conversa sobre o que vai ser falado. Porque não é uma questão de falar o que eu quero. A gente tem que falar o que a Bíblia nos ensina. Na clareza, na sinceridade. Entendeu? E isso é uma coisa assim que é muito importante a gente focar. Então, quando a gente fala não só sobre dinheiro, mas sobre todas as outras coisas, a gente precisa estar realmente lastrado, ou seja, baseado na palavra de Deus. Né? Eu fui uma pessoa, olha só, eu ouvi muitas ministrações na minha vida, sou 17 anos cristão, sempre ouvi muitas coisas, algumas coisas me traziam dúvidas, elas não me traziam convicções, me traziam dúvidas, mas não ia questionar o que era falado, eu seguia aquilo. Uma coisa que eu sempre ouvi foi a respeito do dízimo e da oferta, como uma coisa obrigatória, por exemplo. Entendeu? E eu procurei na Bíblia para saber, Senhor, é ou não é? Porque dinheiro é uma coisa que causa, né, problemas, não é mesmo? A gente sabe disso. Isso não é segredo para ninguém. E eu falei, puxa Deus, eu preciso saber realmente o que é e o que não é. E fui buscar na Bíblia. E busquei a respeito dos versículos que eu ouvi a minha vida inteira a respeito de dinheiro. Eu fiz cursos dessa parte financeira na igreja. Tem um curso chamado, não sei se ainda existe, um curso chamado Crown, que é um curso de finanças na Bíblia, à luz da Bíblia. Entendeu? Fala dos versículos e tal. E eu falei, meu Deus, que tremendo esse curso. Eu aprendi muita coisa, só que sempre me trazia dúvidas. Então fui buscar em Deus, Senhor, me mostra como é. E fui pegando cada versículo, fui estudando tudo. Eu não lia só uma parte, eu lia todo o contexto para entender o porquê que a pessoa estava falando aquilo. Sabe? Busquei em pastores, teólogos, pessoas que fossem assim, sabe? Como é que fala? Pessoas assim, que não viajam, sabe? Eu queria saber, pessoas que eram sóbrias na palavra. Sabe, que não fica tentando dar um jeitinho para enfiar uma coisa na tua cabeça. Eu quero saber o que está dizendo, o que é e o que não é. E aí, quando você começa a ouvir as coisas e aprender, você fala, puxa, quanta coisa que eu aprendi errado. E agora eu tenho uma responsabilidade, que é passar do jeito certo. Entende? Então, por favor, irmãos, estudem a palavra de Deus. Busquem no Espírito Santo. Quando você for ler a Bíblia, fala, Espírito Santo, por favor, me revela o que está escrito aqui. Me revela essa parte de dinheiro, Senhor. Porque realmente, olha, eu vejo tanta gente correndo atrás do vento e perdendo a sua vida naquilo que não é pão, naquilo que não sacia, naquilo que não alimenta. E quando você vê o caminho de destruição que ela percorreu, porque nesse caminho todo, ela pode ter conquistado um monte de coisa, mas ela perdeu família, perdeu chamado, perdeu ministério e perdeu a oportunidade de servir a Deus. E quando a gente vê, a gente já está velho. E aí não dá mais tempo. E por quê? Porque eu passei minha vida inteira. Olha, eu li ontem, uma moça, ela não é cristã, e o cara escreveu assim, você acha que mesmo que vale a pena você sair da fábrica e você partir para um outro caminho de trabalho e tal? E ela escreveu assim, em letras enormes, falou assim, claro que vale a pena. E ela não é cristã, não conhece Jesus nem nada, mas ela falou coisas que eu prego aqui. Claro que vale a pena. Você vai perder a sua vida atrás de um balcão de uma fábrica, onde você não vai crescer, e você vai perder a sua vida lá, você vai deixar de viver, você vai deixar de conhecer coisas, você vai deixar de crescer, né, na sua cultura, na sua vivência pessoal, atrás de uma fábrica. E isso não vale a pena. Eu quase falei, amém, irmã. Porque é uma real. Ela falou, o que ela fez? Ela largou tudo e mudou para Tóquio. Ela mudou para Tóquio, largou tudo. Aí ela vai contando lá nos stories dela as mudanças, o que ela vai conhecendo e tal. Ela entrou num curso de para poder aprender melhor japonês e entrar num serviço legal. Só que ela falou que ela não entra mais na fábrica, ela quer uma coisa diferente para a vida dela, porque ela sabe ser para algo mais. Caramba! Eu fiquei indignado quando eu vi aquilo. Ela falou, eu sei que eu nasci para algo mais, eu não nasci para isso. Ela falou, eu não nasci para isso aqui. Eu não nasci para fábrica, eu não nasci para vir aqui para o Japão para ficar atrás de um lugar onde que eu não vou crescer, eu quero viver, eu não quero sobreviver. Tem coisa muito mais valiosa que dinheiro. Eu falei, caramba, ela é crente e não sabe. E é real, não é real? Vocês não concordam com ela? Eu concordo, irmão. Mas a gente então precisamos, sabe, pegar e abrir os nossos olhos espirituais para essas realidades. Porque senão, não sei você, irmãos, eu tenho 40 anos. Talvez aí eu tenha mais 20, 30 anos assim de boa para poder viver, mas depois é só na base do empurrão.
Não é verdade? Será que não está na hora da gente mudar o nosso entendimento em algumas coisas? Bom, eu poderia pregar isso aqui em muitas coisas, né? Mas não é isso que eu vou pregar, não. Eu vou pregar, e quando o Edson subiu aqui, ele começou a falar do filho pródigo, eu falei, pronto, ele vai falar o que eu vou pregar, e eu não vou mais poder pregar isso aqui de novo, né? E olha, é muito interessante. E ontem foi assim, eu estava lá orando, falei, oh Deus, me dá uma palavra, não sei o quê. Aí Deus falou bem assim, igual que falou assim, amanhã é dia dos pais. Não é dia dos pais? Eu falei, é dia dos pais, né? Tinha até esquecido. Então, feliz dia dos pais a todos os pais. Pais, não mães, né? Pais, feliz dia dos pais. Né? De nada. E aí, falou assim, então, fala sobre um pai. Né? O pai do filho pródigo. Aí eu comecei a meditar nessa passagem. Quando a Edson subiu e falou a mesma coisa que eu falei ainda, eu falei, pronto, vai passar por cima da minha palavra, vou ter que ministrar outra coisa. Ainda bem que ele não pregou tudo, mas ele pelo menos deu a introdução. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15, a partir do versículo 11. E você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao teu coração também, tire esse tempo para você focar na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para ministrar ao teu coração. Ok? Lucas 15, do versículo 11 em diante. Na minha opinião, uma das histórias mais lindas da Bíblia, tá? E aqui não fala somente de um filho que volta para casa. Também fala de um outro filho que não saiu de casa, mas não estava na presença do pai. Mas também fala de um pai. De um pai que sofreu, não é verdade? Então, Lucas 15, a partir do versículo 11, fala assim, ó. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos seus criados, perguntou o que era aquilo. Então ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos um instantinho, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer porque o Senhor conquistou na cruz todas as coisas por nós. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus, porque o Senhor se sacrificou por nós. Muito obrigado. E agora eu te peço, por favor, que o poder da tua palavra venha sobre a nossa vida e que o Senhor possa encontrar o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Por favor, Deus, coloca na minha boca aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja.
E que, Senhor Deus, o teu povo possa receber essa palavra e seja transformado através dela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, eu não sei vocês, eu acredito que vocês têm o mesmo pensamento que eu, mas como é um privilégio a gente ser filho de Deus? Não é verdade? Você já parou para pensar o que é você ser filho de Deus? O fato de nós termos os nossos pais, ainda que os nossos pais não sejam bons, vamos dizer assim, né? Ainda que tivéssemos problemas com eles, mas é um privilégio nós termos pais vivos, ou de ter uma vivência com pais, não é verdade? Né? Eu fico pensando aqui no tempo que eu vivi com os meus pais, nas coisas que aconteciam. Muita coisa ruim aconteceu, é verdade, mas muita coisa boa também aconteceu. Eu me lembro de que, assim, era muito legal poder saber que chegar em casa e ter comida pronta, por exemplo, né, do pai que trabalhou, da mãe que fez, né, da gente poder, final de semana, ir para a casa dos tios e aquela coisa toda, ou outras pessoas podem ter também as suas histórias e tal. Isso já é um privilégio. Hoje em dia, né, depois que a gente cresce, a gente tem uma maior saudade, né, de voltar a viver junto com os pais, não é mesmo? De lembrar da comidinha quente, de lembrar de muitas vezes do pai ou da mãe que cuidava bem, né? E assim, se você parar para pensar hoje, nós somos filhos de Deus. E isso é um privilégio enorme. Só que eu não sei se você conseguiria contar algumas histórias de pai e filho, ou pai e filha, envolvendo Deus, assim como a gente conta dos nossos pais. Porque isso é uma coisa assim que, se Deus é o nosso pai e nós somos seus filhos, então isso implica em alguma coisa, não é mesmo? E a gente deveria ter, assim, na ponta da língua, histórias com o nosso Deus, nosso Pai. Não somente com um Deus Todo-Poderoso, eu não estou falando, hoje eu não quero falar daquele Deus do qual pagou o preço por nós e é o nosso Senhor. Hoje eu quero falar desse Pai, desse Deus que é Pai e que é um Pai perfeito, que é um Pai que nos ama e que se nós tivermos um relacionamento com Ele, nós vamos sim poder experimentar esse amor. Entende? Nós deveríamos ter na nossa mente, muito claro, momentos com esse Pai, momentos de carinho, momentos de afeto. É claro que Deus tem a sua maneira de fazer isso. Deus tem formas de demonstrar o amor dele para conosco, que às vezes é diferente do nosso pai e da nossa mãe. A minha mãe, ela sempre foi muito assim, muito carinhosa comigo. A minha irmã até ela brinca comigo falando assim que eu sempre fui o queridinho da mamãe. Né? Eu deveria ser mesmo. Eu gostava desse título. Né? Né? E até hoje ela fala, liga para a mãe, por causa que a mãe te ouve. Né? Ela fica brincando comigo assim. Né? Porque eu lembro assim, a minha mãe ela pegava, me abraçava, ficava fazendo carinho nas minhas costas, e era muito assim, sabe? A minha mãe ela sempre foi muito carinhosa, né? Comigo, com a minha irmã também e tal. Né? E eu lembro muito disso. O meu pai já não era muito assim, sabe? Mas hoje eu tenho Deus. E eu já vivi momentos de carinho com Deus, que é um pouco diferente. Mas eu já vivi momentos de carinho, de afeto, entendeu? De palavras de afirmação vindas do coração de Deus. Entende? E nós devemos ter isso com Deus, porque Ele não é um Deus de amor. Ele é o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E Deus, como nosso Pai, Ele quer e Ele continua derramando esse amor no nosso coração. Veja bem, é porque às vezes a gente espera de uma outra maneira, mas o fato de nós estarmos vivos hoje, isso é uma demonstração do amor de Deus. Isso é uma demonstração. Por quê? Porque tantas coisas aconteceram na nossa vida, coisas até que fogem dos nossos olhos, que a gente já deveria estar morto. Às vezes eu conto histórias minhas, né, que aconteceram comigo, livramentos que Deus me deu, que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, uma das provas do amor de Deus para comigo é que Ele me guardou, me protegeu, não me deixou sofrer isso, sofrer aquilo e tal. Mas existe um amor muito mais profundo. Existe um momento que eu posso viver com Deus de afeto, de carinho. Entendeu? Um momento que eu posso viver com Deus onde Ele me afirma. Sabe, eu sofria muito, eu tinha uma carência excessiva. Eu era uma pessoa muito carente. Uma pessoa carente, uma pessoa ciumenta e uma pessoa muito insegura antes de conhecer Jesus. E eu falo assim que uma das primeiras coisas que Jesus fez na minha vida foi isso, foi suprir minha carência. Porque eu era aquela pessoa que se eu namorasse com alguém, eu não namorava, eu sugava aquela pessoa, sabe? Tipo assim, eu sugava com todas as minhas forças. E Jesus, quando Ele entrou na minha vida, foi a primeira coisa que Ele me supriu.
Ele preencheu meu coração com aquilo ali. E aí o que acontecia? Eu ia em Jesus para poder me relacionar dessa maneira, sabe? Não para suprir uma carência, mas para poder receber dele esse amor e essas palavras de afirmação que muitas vezes eu buscava lá fora. E eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre falava assim comigo mesmo antes de me converter era assim, que um dia eu ia ouvir da boca do meu pai lá no Brasil, ele falar assim, Toshio, eu estou orgulhoso de você. O dia que eu ouvisse isso, eu falava comigo, mas o dia que eu ouvisse isso eu posso morrer. Entendeu? Porque para mim, ia ser um milagrão, gente. Né? Eu dava muito trabalho, cara. Ia ser um milagre enorme. Sabe? Porque assim, meu pai, ele até hoje, ele é muito rígido. Não é qualquer coisa que agrada o meu pai. Não é. Meu pai, às vezes, o dia que eu falei para ele, pai, virei crente. Aí ele falou bem assim para mim, não me importa se você virou crente, se você virou bêbado, se você isso, se você aquilo, eu não estou nem aí. Só me importa você conseguiu juntar dinheiro, você conseguiu ir lá no Japão e comprou casa, comprou coisa e venceu na vida, se não, não me importa. Então, ou seja, é difícil de agradar o velho. Né? E eu ficava se alimentando, o dia que ele falar que eu estou orgulhoso de você, eu estou feito. E meu pai nunca falou. Isso machucava o meu coração. Mas um dia, na presença de Deus, depois que Deus preencheu aquele vazio do meu coração, eu falei, Senhor, o Senhor se orgulha de mim? Eu queria saber se o Senhor se orgulha de mim. Né? Porque o meu pai nunca falou isso para mim. E eu queria saber do Senhor, como que é o Senhor se orgulhar de um filho teu? E aí eu lembro num tempo que eu busquei isso e não me vi uma resposta. E um dia num culto, o pastor estava pregando e ele falou assim que nós nunca iríamos surpreender a Deus. Nunca. Você nunca vai surpreender a Deus, nem com os seus acertos, nem com os seus erros. Você nunca pega Deus desprevenido. Como muitas vezes, por exemplo, nós surpreendemos nossos pais com nossos erros, não é verdade? Um dia, eu já era convertido, já estava com quase 40 anos, e a gente estava conversando com a minha mãe pela internet. E aí eu comecei a comentar das minhas besteiras do mundo. E eu falei, o dia que eu usei maconha, isso aqui, minha mãe, o quê? Não acredito! Você usou droga! Olha pra mim, eu falei, mãe, como assim, você não sabia? Meu Deus! E começou a chorar na frente da câmera. Falei, por que eu fui falar disso? Sabe, ela se surpreendeu com aquilo. Eu pensei, puxa vida, eu fiz tanta coisa ruim, né? Isso daí era o mínimo que ela podia se surpreender. Mas ela se surpreendeu com o meu erro. Mas Deus, você nunca pega ele de surpresa. Nunca. E aí ele falou assim, se tem uma coisa que Deus, ele sente de cada um de nós, é orgulho. Ele a todo momento está nos dizendo, eu sinto orgulho de você. Eu te amo. Eu te aprovo, você é meu filho, eu nunca vou me envergonhar de você. E quando aquele homem falou aquilo, o meu coração na hora começou a pegar fogo e eu comecei a chorar, porque eu sabia que aquilo era para mim. E aí eu colocava meu joelho no chão, quando eu ia orar, e eu falava, Deus, muito obrigado, porque eu não preciso ficar provando nada para o Senhor, para que o Senhor se orgulhasse de mim. O fato de eu ser teu filho, já basta para o Senhor, porque Deus me ama, Deus te ama como filho, não é porque a gente faz certo ou errado, mas é porque a gente é filho. E eu comecei a experimentar esse amor de Deus, sabe, em palavras, em atitudes, em carinho, de uma maneira que eu nunca tinha experimentado com ninguém. E quando eu estava lendo essa passagem aqui, e todas as vezes que a gente ministra, acho que a grande maioria, a gente fala do filho que fugiu, que saiu, do filho que ficou, mas poucos falam do pai. E quando eu fiquei analisando, eu fiquei pensando, como que é o coração de um pai quando um filho vai embora? Dessa maneira. Eu fico pensando nesse pai aqui, né, porque isso daqui é uma representação de Deus, vocês sabem, né? Então eu fico pensando num pai que, primeiro, um pai que cumpria princípios, porque se tinha uma herança, irmã, é porque o pai guardou para os filhos. Porque os pais entesouram para os filhos. A Bíblia fala isso. Então, quando ele falou, pai, dá metade dos bens que me pertencem, então o pai tinha. Então o pai trabalhou por aqueles filhos. Então, tenta se colocar no lugar. O pai que trabalhou pelos filhos, que cuidou dos filhos. Se tinha um filho mais velho que trabalhava no lugar dos pais, se o pai tinha servos, é porque o pai tinha posses, não é verdade? Tinha um lugar de trabalho. O pai estava tornando aqueles filhos empreendedores, estava trabalhando na mesma empresa da família.
E aquele filho, por alguma razão, falou, pai, me dá metade dos bens. Né? Algumas pessoas falam assim que parece que o filho tinha o pai no coração assim, meio morto, porque você pedir herança é quando morre, não é verdade? Então a gente pode subentender assim também. Mas a questão é que o pai ainda dividiu a herança e ele foi embora. E eu falei, meu Deus, se fosse eu falar, não, vai do jeito que está aqui, levar metade o quê? Né? O negócio da metade, dou metade. Não, doutor, não, pode ir embora se quiser, e vai com a sua roupa, com as suas condições. Né? E esse pai deu. E eu fiquei pensando, por que esse pai deu a herança para esse filho? Né? Por que ele permitiu? E talvez exista um lugar em Deus, uma característica de Deus que a gente talvez ainda a gente não conseguiu entender. E é muito difícil para a gente entender como ser humano, que é a tal do amor incondicional. Que é aquela questão do acreditar sem limite. É uma coisa que a gente precisa ainda conhecer em Deus. Porque esse amor incondicional de Deus tem a ver comigo e com vocês também. Não tem a ver com outras pessoas somente que, entre aspas, parecem são as mais necessitadas. E eu vejo esse pai falando assim, tudo bem, meu filho, toma aqui. Foi para você que eu fiz mesmo. E talvez pode ser uma representação de Deus, mas se me colocando no lugar daquele pai, realmente separou para aquele filho mesmo aquela porção. E dar aquilo ali para o pai foi sofrido. Mas eu acho que o pai pensou no seguinte, é melhor ele ir sabendo que eu amei até o fim, e quem sabe assim ele volta, do que de repente eu o perder por completo. E isso me deu um tapa na minha orelha. Porque é difícil de imaginar uma coisa dessa. E aquele pai deixou o filho ir. E tremendo que é, o pai deixou o filho ir sabendo que o filho ia passar. Porque todo pai sabe o que o filho vai passar. Sabe ou não sabe? Quando sabe que vai dar ruim, fala assim, vai dar problema nisso que você está fazendo. E a gente tenta evitar, a gente tenta falar. Né? E quantas vezes nossos pais tentaram falar com a gente também, não vai por esse caminho, vai dar ruim. E engraçado, né? Todo adolescente acha que sabe tudo, né? Meu Deus do céu, por isso que eu falo que adolescência, não é possível que Deus tenha criado a adolescência, cara, não é possível. Entendeu? Mas quando eu tinha 15 anos, eu achava que eu sabia tudo. Meu pai falava coisa, minha mãe falava coisa, e eu pensava que eu sabia tudo. Eu ficava subjugando, falando, vocês não sabem nada que vocês falam. Vocês ficam falando aí, vocês só querem me controlar. Sabe, o pai sabe o que vai acontecer. O pai sabe. Mas mesmo assim ele deixou embora. Ele deixou embora. Sabe por que ele deixou embora? Por causa do amor. Esse amor que a gente precisa experimentar de um pai. Que muitas vezes a gente não experimentou. E por isso que muitas vezes na nossa vida a gente julga tanto. A gente é tão quibichi com as coisas. Porque a gente não entendeu, irmãos. Eu falo de mim. Eu não sei vocês, mas eu falo de mim. E cada semana que passa, cada dias que passam, eu vejo que eu sei menos do amor de Deus. Porque um pai, por exemplo, Deus, que enviou seu filho Jesus nessa terra para viver aqui durante 33 anos e meio, para ele morrer na cruz, por um povo pecador que não vale nada, igual eu e você, meu Deus do céu. É um amor que não entra na minha cabeça. Eu não sei na sua, mas na minha não entra. É porque a gente não pensa direito sobre isso. Mas veja bem, Deus enviou o seu filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E a gente não está falando do mundo legal, não. A gente está falando de um mundo terrível, onde as pessoas odeiam a Deus. As pessoas odeiam a Deus. Existem pessoas que amam a Deus. Mas tem pessoas que matam porque odeiam a Deus. Tem pessoas que escarnecem de Deus, e Deus enviou seu filho por eles. Entende? Então, nessa hora eu começo a entender melhor o porquê que esse pai deixou ir. E aí esse filho foi, gastou tudo que tinha, e eu fico pensando no coração do pai, passando os dias, os meses, não sei quantos anos, não sei quanto tempo, mas esperando talvez aquele filho voltar. E enquanto isso, as coisas tinham que continuar. O pai continuou trabalhando, continuou fazendo, continuou tocando o trabalho. Não é verdade?
E quando esse filho voltou, todo estrupiado da vida, né? Porque o filho não voltou legal, perdeu tudo. Aconteceu o que o pai falou que ia acontecer. Perdeu tudo, foi lá, ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E caiu em si, como a Bíblia diz, vou lá, voltei com meu pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de você chamar teu filho, me recebe pelo menos como um dos seus empregados. E a Bíblia fala que o pai restaurou ele, colocou ele de volta na mesma posição da qual ele tinha saído, sem nenhuma disciplina, sem nenhum tipo de tratamento, simplesmente foi lá, o pai viu, movido de íntima compaixão. Foi ao encontro dele, deu um abraço nele, trocou as vestes, colocou o anel. Sabe o que é vestes, né? Vestes, santidade, anel, aliança, sandália nos pés. Sabe, restaurou aquele jovem. Fez um churrasco, essa parte que eu sempre falo que é a que eu mais gosto. Fez um churrascão, porque quando ele matou o bezerro cevado, meu irmão, você acha que ele matou para quê? Ele foi lá, separou a alcatra da picanha, pernil, a costela, vamos colocar o carvãozinho, uma grelha, sal grosso e vamos embora, meu irmão, entendeu? Você acha que ele fez o quê? Foi um churrasco, entendeu? Por isso que eu falo, lá no céu, irmão, eu tenho certeza que vai ter churrasco, eu tenho certeza, é de tão bom que é. E aí ele pegou e restaurou a vida daquele jovem. E aí eu te pergunto, quando a gente fala sobre isso, a gente não entende os detalhes. Uma pessoa que estava fora durante um ano, sei lá quanto tempo que ele ficou fora, levou metade dos bens, perdeu tudo. Quando volta para sua casa, o que você faz? Não, peraí, não é assim. Não, senta aí. Agora espera, vamos trocar ideia. O que você fez com o dinheiro? O que aconteceu com a sua vida? Você acha que você vai voltar para o lugar de onde... Não. Aqui não, violão. Entendeu? Não, porque, veja bem, eu preciso tratá-lo. Mas aí aqui na história a gente vê um pai que restaurou o filho 100%. 100%. E por que ele fez isso? Porque ele é pai. E eu acho que a gente precisa começar a entender melhor que nós temos um pai que nos ama. Eu acho que a gente precisa entender melhor quem é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é pai. O nosso Deus, ele não é somente o Deus dos céus que manda e nós obedecemos e que isso, que aquilo. Não. É o nosso pai. E ele é um Deus cheio de amor. Ele é um Deus cheio de misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. É um Deus cheio de graça. É um Deus que dá, sim, segunda, terceiras, quintas, décimas oportunidades para aqueles que buscam a Ele. É um Deus que quer se revelar para cada um de nós intimamente. E eu vejo que nós, como igreja, nós aproveitamos muito pouco disso. A gente aproveita muito pouco daquilo que Deus está disposto a nos dar, a nos proporcionar como filhos. O carinho dele, o amor, não somente o amor de saber, mas de sentir. Você quer ver uma coisa? Eu falo muito sobre isso aqui, a respeito dos sentimentos, né? Não, coração enganoso, não seja guiado pelos seus sentimentos e tal, porque muitas vezes nossos sentimentos nos levam para longe de Deus. Mas quem nos formou com os sentimentos foi Deus. Porque quando os nossos sentimentos estão na mão dele, aí sim, nós podemos sim deixar ser guiados por ele nos sentimentos. E como somos seres que temos sentimentos, ele sabe como fazer para mexer no nosso coração, para nos fazer sentir bem com uma palavra de afirmação, para nos preencher com o seu amor nos nossos sentimentos. Às vezes você acorda de manhã, eu acordo de manhã, e a gente não se sente amados. A gente sabe que Deus nos ama, mas a gente pode também sentir o amor de Deus, nos sentimentos, na nossa alma mesmo. E você sabe que muitas vezes a nossa alma está adoecida, e por isso a gente não sente muitas coisas de Deus. Por isso que às vezes a gente sente que aquilo que é de Deus, mas não é de Deus. Às vezes a gente sente uma coisa que é errada e acha que é o Senhor e não é, porque a nossa alma está adoecida. Ou porque a gente não sabe gerenciar, a gente não sabe discernir aquilo que está no nosso sentimento, no nosso coração. E amanhã no Restart você vai ver, Deus vai fazer muita coisa nessa área. Mas sabe o que acontece? A gente ainda assim pode buscar no Senhor, ter essa intimidade, essa comunhão com Ele e senti-lo.
Eu não quero falar sobre essa questão de sentimentos e transformar isso numa doutrina. Não é isso. Mas Deus, Ele nos fez pessoas com sentimentos. E Ele deseja tocar na nossa vida, tocar nos nossos sentimentos. Ele deseja se revelar para nós dessa forma também, porque Ele é Pai. E essa história aqui do filho pródigo, ela mostra para mim que existe sim um Deus que tem sentimentos. Um Deus que se entristeceu quando o filho foi embora, mas que se alegrou quando o filho voltou. Ele fala que convém que a gente se alegre, porque esse filho estava morto e reviveu. É ou não é? Então ele tem sentimentos sim. E o sentimento dele por nós é sempre esse. É baseado no amor. Ele entristece quando ele faz uma coisa errada. É lógico, qual pai não se entristece? Mas ele nunca vai ser um Deus que vai colocar uma pressão sobre nós. Os homens fazem isso, muitas vezes. Mas Deus não. Deus não coloca pressão sobre ninguém. Deus, Ele não vai te pressionar. Tem pessoas que falam assim, porque eu não sei se eu devo fazer, se eu não devo, eu estou sentindo, Deus está me incomodando. Esse negócio de Deus está me incomodando é uma coisa muito complicada. Deus está me incomodando. Peraí, como assim? Eu conheço uma coisa chamada constrangimento em amor. Quando Deus te constrange com o amor dele. Mas normalmente isso acontece, não é quando Deus te incomoda. É quando de repente Deus mostra o amor dele através de uma atitude, através de um perdão. Eu não sei vocês, mas eu já passei por situações de livramento com a minha mãe e com meu pai assim. Um dia eu fiz um negócio muito errado, eu quebrei um prato na cabeça de um menino. Né? Um prato de vidro. Lembra daquele prato branco com os peixinhos laranja na borda? Pois é. Tava brincando e tal, falei, menino, fica aqui. Um amigo meu. Aí ele ficou. Aí eu peguei e pendurei o prato, né, você lembra esse prumo de pedreiro? Então, o prumo de pedreiro coloquei aqui, coloquei o prato ali na outra ponta, puxei o prumo e soltei. Tchum, na hora que eu soltei o prato, plá, na cabeça do menino. O menino saiu chorando. Né, e ele passou pela casa chorando e foi embora. E minha mãe, o que foi que aconteceu? Não sei o que, eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu não fiz por maldade, eu fiz de pirraça, de moleque, de besteira. Vamos ver o que acontece. Né? Mas foi assim mesmo. E aí eu fiquei muito sem graça e tal, e eu falei, meu Deus, e agora? A mãe do menino vai me matar. E o menino foi embora chorando, daqui a pouco, minha mãe veio falar comigo, falou assim, e agora, mãe? Eu falei assim, mãe, vai lá falar com ele, vai lá falar com a mãe dele. E a mãe dele já estava lá no portão bem assim, ó, esperando por mim. Assim. É muito engraçado, lembra como se fosse hoje. Né? E eu fui lá, e eu falei assim, tia, você me desculpa? Aí ela olhou para mim assim, aí eu comecei a chorar, mas morrendo de medo de brigar, de me bater. Aí, vem aqui, Toshio. Assim, aí me abraçou assim e falou assim, você é meu filhote também. E eu fiquei tão constrangido com aquilo, que eu pensei que eu ia apanhar, pensei que eu ia brigar. E eu comecei a chorar de soluçar. E eu voltei para casa, e minha mãe veio e falou, o que aconteceu e tal, né? Eu contei. E passou os anos. E quando eu lembro disso, hoje, entendendo, eu lembro o que é você ser constrangido por amor. Porque era a surra que eu merecia, era o castigo que eu merecia, e não recebi. E não recebi por amor. Não é porque eu não recebi, porque, dessa vez passa. Não, eu não recebi por causa de alguém que demonstrou um amor por mim que eu nem sabia que ela tinha. E Deus faz assim com a gente também. Às vezes o que a gente merece, às vezes não, o que a gente merece é o castigo. Nenhum de nós somos merecedores de nada, irmãos. E se você acha que você é merecedor, talvez por isso que você não experimenta o amor de Deus. Nenhum de nós somos merecedores de nada. Nós somos pecadores. Ok? Somos pecadores. A nossa vida, o nosso coração é sujo diante do Senhor. Mas Ele decide nos amar. Apesar de tudo, Ele nos livra. Apesar de tudo, Ele nos abraça. Apesar de tudo, Ele confia e continua acreditando na gente. Apesar dos nossos erros, que são muitos, Ele continua estendendo a mão. Isso é nos constranger por amor. É porque talvez, muitos de nós não temos essa experiência da cruz todos os dias, sabe? O que é a experiência da cruz? A experiência da cruz é você entender que aquele lugar era seu. Aquele lugar não era de Jesus, era seu e meu. A experiência da cruz é quando você entende claramente que os seus pecados levaram Jesus para a cruz, os meus pecados levaram Jesus para a cruz, mas Ele se entregou no meu lugar, e aí eu me constranjo para aquele amor. Entende? E a gente não tem essa experiência todos os dias, e por isso que muitas vezes a gente se julga digno de receber a glória, a honra, a força e o poder. Né? E a gente não é digno.
E aí, quando a gente consegue ter essa experiência da cruz todos os dias da nossa vida, e a gente consegue se enxergar como pecadores que somos, mas temos a graça, a misericórdia, o amor de Deus que nos abraça todos os dias, aí isso nos constrange. E aí eu começo a entender o coração do pai do filho pródigo. Aí eu começo a entender o porquê que ele deu o dinheiro, porquê que ele esperou, porquê que ele fez a festa. Aí eu começo a entender por que que esse homem passou o que passou e mesmo assim se manteve. Porque o filho dele era eu. E todos os dias eu levo a herança de Deus. Todos os dias eu pego e falo, pai, dá a parte que me pertence, sendo que nem me pertence. Todos os dias a gente faz isso, gente, vamos admitir. Todos os dias a gente pega e a gente faz alguma coisa assim que, sabe, não honra a Deus. Todos os dias a gente parte por um caminho que não é o caminho de Deus. Seja no nosso pensamento, seja no nosso coração. Se a gente analisar, a gente não consegue chegar ao nível de agradar a Deus nunca. Então todos os dias nós nos desviamos do caminho do Senhor. Em todo momento a gente se afasta dos propósitos dEle. Todas as vezes a gente pega aquilo que é de valor e trata como nada. Quem aqui que não poderia dizer que já fez da sua vida igual o filho pródigo, gastou tudo que tinha dissolutamente e irresponsavelmente? O tempo, dinheiro, as coisas que você tinha na mão. E quantas vezes a gente para e pensa, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha o que está acontecendo. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para o meu pai. Vou voltar para os braços dele. Vou voltar e vou falar, puxa pai, me perdoa. Olha, estou fazendo errado. Puxa, não te busquei nessa semana. Passei a semana inteira com tanta coisa para fazer e esqueci de te buscar, Senhor. Me perdoa. E todas as vezes Deus nos recebe de volta. É ou não é? Todas as vezes o Senhor vem, pega na nossa mão e fala, não, beleza, filho, vamos lá. Vamos fazer um churrascão para comemorar que você voltou. Aí você vem para o culto, Deus fala com você. Aí Deus te usa. Gente, eu estava falando para o Edson ali atrás, falei, toda semana eu fico tão nervoso, parece que é a primeira vez que eu vou pregar. E toda semana, quando eu saio daqui, diante de Deus, minha esposa sabe disso, eu entro no carro e coloco a pregação para ver como que eu preguei. Eu falei, puxa, é só a misericórdia de Deus na minha vida. Aí o irmão ligou para mim assim, puxa, está sendo tão benção os cultos de domingo. Aí eu falo, puxa Deus, muito obrigado. Porque só o Senhor sabe o quanta bagunça que acontece. É verdade, irmãos. Sabe, aquele negócio, olha, vou falar igual aquele pastor lá, né? Que você me indicou lá. A gente tem que entender, eu não vou ficar aqui, nunca vou ficar aqui tentando passar para vocês uma aparência, tá, gente? Não vou passar aparência nenhuma para vocês. A gente é fraco mesmo. Passa luta, eu e a Raquel a gente briga, eu brigo com a Isabela, eu brigo com as crianças brigam comigo. Lá em casa chega uma hora que meu Deus do céu, eu estou no céu, estou no inferno. Que o negócio pega. Entendeu? Eu não sei se a sua casa é assim. Se a sua casa não for assim, glória a Deus, me leva para lá. Não leva não, porque pode ficar pior depois que eu chego, né? Entendeu? Mas lá em casa tem dia que eu falo, meu Deus do céu, e esses dias principalmente, o negócio é assim, ó, não é pisando mais em ovos não, meu amigo. Né? É pisando em lugar nenhum, é andando na nuvem, pisando bem levinho assim, que em qualquer momento o negócio se afunda. Entendeu? É sério. E o problema não é a Raquel, o problema não é eu, o problema não é a Isabel, o problema é todo mundo. Entendeu? Tem esse negócio, por que não? Porque o Toshio é o líder da igreja. Porque aí, não, meu amigo, não, o negócio é soco, porrada e bomba. Entendeu? Porque nós é fraco. Irmão, hoje de manhã, eu vou falar. Hoje de manhã, não, eu vou falar. Vou até tomar uma água agora, a Raquel nem leva a cabeça para você ver. Ó, vou falar aqui para você. Hoje de manhã foi assim. Levantei, e eu sempre falo assim, levanto, passo minha roupa, porque quem passa minha roupa sou eu passo a roupa das crianças, da Raquel também. Eu passo. Não tem problema não, eu passo. Aí eu passei a roupa, fui tomar banho e eu pensei, ontem eu não vi minha carteira. Né? E assim, irmã, eu vou falar uma coisa de mim, assim, eu lá em casa eu sou assim, ó, eu deixo minhas coisas, tem o lugar certo delas, todos certinho, tem o lugar. Né? Eu não perco coisa, é raro eu perder, é raro. Muito raro, tá? Eu não perco. Não adianta ficar aí tchu-tchu-tchu, não. Eu não perco, tá? Não perco. É raro.
Muito raro. Aí tá, minha carteira, fiquei pensando, minha carteira, não vi minha carteira na minha mesa. Só fiquei assim. Aí eu cheguei e falei, amor, você viu minha carteira? Ele falou, não vi. Aí eu falei, não, eu vi, estava em cima da sua mesa, aí eu peguei o cartão, aí eu pensei, bom, se ela viu, foi ontem? Foi. Então você pegou o cartão, você foi a última pessoa a mexer na minha carteira. Aí fiquei lá pensando, fazendo a linha do tempo já, onde que está a minha carteira. E fui lá arrumando as coisas e procuro minha carteira. Porque eu ia sair de cá, tá tudo lá. Documento do carro, documento do carro de motorista e tal, né, o cartão do banco, cadê minha carteira? Pronto. Foi o motivo. Só foi assim, ó, bum. Entendeu? Você quer detalhes sobre o boom? Foi o boom, boom. A carteira, tava aqui, não, mas peraí, mas tava aqui, mas você lembra que não pegou, pá, fecha a porta e vai embora. Resumidamente foi assim. Entendeu? Aí a gente chega aqui, aleluia, glória a Deus, vamos orar, irmãos. Ah, para de ser hipócrita, cara. A gente é fraco. A gente é pecador, cara. A gente desvia do caminho do Senhor assim, ó, plá, sem muita coisa. A gente é ruim, cara. Se não é a graça, o amor de Deus por nós, meu Deus do céu, onde que a gente estaria? Aí é muito engraçado, eu tô ali atrás assim, aí eu fecho meu olho e tá lá, eu navegaria, eu falo, Senhor, me perdoa. Ai, Deus, tem misericórdia. Vou subir ali daqui a pouco, que vergonha, Jesus. Olha o que eu vou fazer. Aí eu olhei pro Edson e falei assim, eu vou falar para ele pregar. Fala para ele, deixa ele pregar que ele tá mais limpo que eu, certeza. Porque o Edson, estressado, nunca vi esse homem estressado na minha vida. Estressa não. Que isso? Edson estressado é um ursinho, Duvido que ele estressa. Isso daí a única louca que eu conheço é a Kemi, o Edson não. Entendeu? Meu irmão, você está me entendendo? A gente ri, mas é para chorar. É para chorar, você está entendendo? Então, a gente precisa dedicar para conhecer o amor de Deus, porque por não conhecer o amor de Deus, esse tipo de coisa nos afunda. Esse tipo de coisa rouba de nós a identidade de filhos. Esse tipo de coisa, esse tipo de acusação, rouba a gente da presença de Deus de um jeito tão fácil, que daqui a pouco você não está vindo mais nem na igreja. Por quê? Porque eu não sou digno de pisar na casa do Senhor. Meu Deus, a igreja, esse salão aqui não é a casa do Senhor. A casa do Senhor é aqui, ó. Aqui dentro. Ó. É eu e você que somos a casa do Senhor. Isso daqui é só o salão que a gente se reúne. Você está me entendendo? E outra coisa, quando você vem aqui, meu irmão, você pode perceber que a grande maioria das vezes a gente vem na casa do Senhor e, tipo assim, quem olha para a nossa cara não sabe o que a gente está passando. Então você pode enganar facinho as pessoas. Pode ou não pode? Quantas vezes que eu e você já chegamos destruídos na casa de Deus, mas a nossa aparência impecável? Ninguém sabia. Não é mesmo? Então isso não conta nada. Conta. O que conta é quando você vai lá para o seu secreto com Ele, você fala assim, puxa pai, me ajuda. Você fala, pai, eu precisava de um abraço teu. Ou quando você chega na igreja mesmo, aqui no salão, e você fala assim, Deus, fala comigo. Eu vim de casa hoje pensando assim, Deus, eu vou pregar sobre o quê? Eu vou falar sobre o filho pródigo, mas nem sei se é para pregar isso. Fala comigo. Aí o Edson vem e fala, caramba, aí Deus falou assim, você quer mais o quê? Parece que eu te dei a pregação na boca do homem, né? E eu me sinto amado por isso. E a Raquel às vezes fala assim, não sei como você consegue. Você não prepara um esboço direito. Ela vive falando isso. É porque ela me reprova 100% nessa parte. Não que eu não faça isso. Mas tem dia que não dá, tem dia que não sai. Às vezes eu trago o iPad aqui, só por irmão não achar que eu não tenho nada preparado. Tá fechado. Entendeu? Mas é verdade. Aí você fala assim, Toshio, mas isso daí é uma responsabilidade. Meu irmão, não me julgue. Porque se você me julga, quem está pecando é você. Entendeu? Eu sei o que Deus coloca ao meu coração, e eu sei quando Ele não coloca ao meu coração, e de todas as maneiras eu tenho que depender dEle. Eu sinto o amor de Deus quando Ele faz isso. E as melhores pregações que eu fiz foram as que eu não tinha nenhum esboço. Nenhum. Quando era eu e Deus, e nem versículos existiam, irmão. Nem versículo.
E eu vejo o amor de Deus nisso comigo. E eu aprendi a confiar em Deus assim. Eu aprendi com Deus, olha, eu aprendi a andar com Deus assim, ó. Eu falava assim, Deus, mostra para mim. Aí Deus falava assim, não, você mostra para mim. Eu falei, como? Não, mostra a sua fé, que eu mostro o milagre. Não é eu mostrar o milagre e você vir com a fé, não. Mostra a sua fé que eu mostro o milagre. Se você botar o pé no desconhecido, eu faço acontecer. E eu aprendi a andar com Deus assim. E a maior demonstração de amor para com Deus comigo é que eu olho hoje para aqui e eu vejo tudo funcionando, tudo de pé. A gente está na luta, mas está tudo de pé. Eu vejo meus filhos vestidos. Eu vejo a minha casa ali, tem água, luz, gás, internet. Olha que bênção. Está tudo ligado, está tudo funcionando. Eu venho para esse culto aqui e eu fico pensando, diante de Deus, tinha vezes que eu vinha para cá pensando, será que vai ter luz ligada? É sério, irmãos. E ainda eu fico preocupado com algumas coisas. É que eu não estou contando mais nada, né? O dinheiro não está comigo. Mas antes era assim, será que vai ter? E eu vejo tudo de pé. E para mim, isso enche o meu coração de amor, do amor de Deus. Porque, mais uma vez, Deus foi fiel. E às vezes eu venho para cá sozinho, eu coloco meu joelho no chão. Às vezes eu subo aqui, às vezes eu não falo nada. E eu só choro. Sabe? Por causa daquilo que Deus faz. Mas tem vezes que eu estou lá na minha sala, todo mundo foi dormir. Aí eu pego os passarinhos e coloco lá no banheiro, porque eles gritam muito. E aí eu pego e falo, puxa Deus, eu precisava tanto de um abraço do Senhor. Precisava tanto de uma palavra do Senhor para mim. Precisava tanto que o Senhor falasse para mim assim, puxa, Toshio, você está fazendo um trabalho legal. Porque é difícil, eu ouço isso, às vezes da minha esposa, às vezes ela vem e fala assim, cara, você é louco mesmo, né? E eu recebo isso como um elogio, sabe? Você é louco mesmo, né? Outro dia ela falou assim, você crê mesmo nisso tudo? Né? E eu recebo como um elogio, sabe? Mas às vezes eu preciso ouvir de Deus. E é na hora que eu pego e converso com Ele, eu abro meu coração e falo, puxa, eu precisava do Senhor. Precisava do Senhor colocar a mão na minha cabeça e falar assim, pois tu é meu filho. Sabe? E eu ouço dele. E é os momentos que eu falo assim que isso preenche o meu coração, cura a minha alma, restaura a minha fé. E aí eu tenho força para caminhar. E esse Deus está disponível para nós. Para todos nós. O nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, sim. Ele é um Deus que demonstra amor, sim. O nosso Deus é um Deus sentimental, sim. Ele não é humano, tá? Ele não é humano, mas Ele tem sentimentos. E Ele se entristece quando a gente sai, mas Ele se alegra demais quando a gente volta. Mas tem uma coisa também que Deus, Ele quer que a gente se corrija. Ele não quer que a gente viva na casa dEle sem usufruir dEle. Ele não quer. Eu acho interessante que nesse tempo todo, a gente foca tanto na vida do filho que saiu, mas o filho que ficou, você pode ver que o tratamento com o filho que ficou foi diferente. Ele falou assim, filho, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que eu tenho é teu. Você pode usufruir de tudo isso a hora que você quiser, meu filho. Você está aqui na minha casa. Você vive comigo. Você tem todas as oportunidades de estar comigo a todo momento aos meus pés, a usufruir de tudo aquilo que eu posso te oferecer. Eu não te amo mais do que o outro, nem menos do que o outro, porque vocês dois são filhos. Mas convém que a gente se alegre porque ele voltou, porque ele estava morto. E eu não quero, irmão, ser aquele filho que está na casa do pai trabalhando, fazendo minha parte, mas não usufruir da presença dele. Eu prefiro ser o pródigo que volta, todo arrebentado, mas que experimenta o amor, do que ser aquele filho que se julga o correto só porque está fazendo a sua parte. Não. A gente tem que ser aquele filho que usufrui da presença de Deus. A gente tem que ser aquele filho que recebe o abraço, o carinho, o amor. A gente tem que ser aquele filho que se permite errar. Deus nunca falou que queria que a gente fizesse tudo certo, porque Ele sabia que a gente não conseguiria. Deus nunca nos cobra isso, irmã. Nunca. Nunca vai cobrar nem de mim, nem de você perfeição. Porque a gente não consegue ser perfeito.
Ele nos dá a graça dele. Eu falo assim que Deus nos dá uma margem de erro. Eu posso errar, sabia? Eu posso errar. Tem gente que não se aceita errar, Valdir. Tem gente que não se aceita. Se a pessoa errar, meu Deus do céu, é o fim do mundo para ela. Coitada, eu não quero viver na minha pele. Porque senão vai morrer. Porque eu erro muito. Mas o que eu falo? A gente não pode se cobrar dessa maneira. Você pode errar. Não porque você quer errar, agora eu vou chutar o balde, então falou que eu posso errar. Não. Estou falando o seguinte, que você não foi chamado para ser uma pessoa sem erros, porque não tem como. Então não carregue esse peso. Aceite o amor e a graça de Deus para você. E ainda que as pessoas, elas venham querer julgar e falar, não importa, o que importa é o que Deus fala. Por isso que eu falo assim, aquelas pessoas que muitas vezes saem magoadas da igreja, na maioria das vezes, irmãos, elas não conhecem o amor de Deus na sua essência. Porque mesmo aquilo que eu falo como líder, não pode influenciar o teu relacionamento com Deus. Sabia? Se eu de repente, porque eu posso falhar. Amém? Ou não amém? Ou você espera que eu nunca fale? Está esperando errado, irmão. Eu vou falhar uma hora ou outra. Uma hora ou outra vai sair uns atritos, não vai, Valdir? Vai querer sair do grupo? Não, vai acontecer. Ai, desculpa, irmão. Eu estou falando aqui. Vou até tomar uma água agora. Sabe? Não, mas vai acontecer um atrito uma hora ou outra. Sabe por quê? Por causa que a aproximação é isso. A gente vai andar junto. A gente está aqui todo domingo junto, gente. Todo domingo junto. Vai acontecer algum atrito, vai acontecer um probleminha. A gente vai ter que resolver. Mas isso não pode influenciar no meu relacionamento com Deus. Se eu sair da igreja por causa de um atrito com o irmão, e pior, se eu desviar por causa disso, peraí, eu estava me relacionando com Deus ou com o irmão? Não é mesmo? Isso não quer dizer também, eu vou para a igreja, mas eu vou olhar para Jesus. Não, tem a pessoa, veja bem, eu ainda creio que existem homens de Deus. Tá? Eu creio nisso ainda. Existem homens e mulheres de Deus. Mas precisamos entender que nenhum de nós somos livres desse tipo de problema. Nenhum de nós. Por isso que eu falo para vocês, se você tiver um problema com alguém, se você tiver um problema comigo, com a minha esposa, se tiver algum problema com alguma pessoa de dentro da igreja, a Bíblia diz, se você tem algo contra teu irmão, vai lá ter com ele. Conversa com ele. Porque até nisso você vai ver o amor de Deus se manifestar. Até nisso. Não deixe que o orgulho te leve para longe de Deus. Não deixe que a soberba te leve para longe do amor do Pai. Porque aquele filho, ele tinha isso. Aquele filho, ele reprovava 100% o que o irmão fez. Que foi sair e levar ainda os bens consigo. Mas ele nunca falou nada. Mas quando aquele filho voltou, o que ele fez? Nem entrou na casa. O pai teve que ir ao encontro dele e falou, e aí, você não vai vir para a festa? Ele falou assim, estou aí morando contigo, você nunca me deu um cabrito, para comer com meus amigos. Agora vem esse teu filho e volta e você dá o bezerro cevado para ele? Você entendeu o que estava no coração daquele outro filho? Você entendeu? O que estava? Um sentimento de que eu mereço, eu faço certo. Não tinha espaço para erro. E esse é o nosso problema muitas vezes. O amor de Deus, ele vem nessa hora para nos constranger, para nos mostrar de que nós somos fracos, mas ele nos ama. Ele está ali para nos apoiar. A gente pode confiar nele e não ficar preso ou apoiado no nossa própria força, no nosso próprio conhecimento. E dessa maneira, eu tenho certeza, a gente começa a experimentar outros caminhos, outras coisas em Deus. A gente começa a experimentar esse amor do Pai que talvez você ainda não tenha experimentado. Mas eu creio que nesse dia, é um dia onde Deus está tratando o nosso coração para a gente voltar para o braço dele, né, para voltar para os braços do Pai. Realmente voltar. Realmente experimentar esse abraço, esse amor dele. Não sei vocês, mas eu preciso disso. Eu necessito disso. A cada dia que passa, cada momento, a cada desafio, eu vejo o quanto que eu sou dependente, necessitado disso. Porque eu não tenho força, irmão. Depender de mim é só
só problema. Mas se eu depender de Deus, mesmo com problema, eu consigo me levantar. Eu te convido a voltar para os braços do Pai. Eu te convido a voltar para o amor de Deus. Eu te convido a experimentar esse algo novo do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar para nos conduzir de volta ao amor de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está ministrando ao nosso coração. Talvez você se sinta como o filho pródigo que saiu dos caminhos do Pai, que levou a sua parte, gastou tudo naquilo que não prestava, e hoje talvez você se vê tão longe. Ou talvez você é aquele filho que estava na casa, que sempre esteve na casa, mas não usufrui desse amor. E muitas vezes vê outras pessoas e tem aquele sentimento ruim, fala, quem é esse daí para falar? Sabe? Quem é esse daí para se julgar melhor? Eu não sei qual que é a situação que você mais se encaixa. A questão em si é que o amor de Deus está disponível para você. A questão é que o amor de Deus está disponível para você também. Ele quer derramar no nosso coração o amor dele, o amor que constrange, o amor que abraça, que preenche o nosso coração. Ou talvez seja aquela pessoa que ainda não conhece nessa profundidade o amor de Deus. E eu vou falar para você também, o amor de Deus está disponível para você também. O amor de Deus está disponível para você. Ele deseja preencher o vazio da sua alma, restaurar os seus sentimentos, restaurar as suas emoções. Ele deseja que você realmente aprenda a senti-lo e a viver na dependência total dele. Por isso, se você deseja se jogar nesse amor de Deus, coloque a mão no seu coração nesse momento. E eu quero convidar você a fazer a sua oração. A sua oração. O que você vai falar com o seu pai nessa hora? Talvez você vai falar assim: Pai, me perdoa. Eu sou um filho pródigo, Senhor. Eu me afastei de Ti. Eu andei por caminhos errados, mas eu estou voltando para o Senhor amanhã, nessa hora, nesse dia. Eu quero voltar para os Teus braços, Senhor. Me perdoa. Amém. Pode fazer isso. Ou talvez você é aquele filho que nunca saiu, mas experimentou, e talvez você pode orar assim: Deus, eu quero deixar de lado essa religiosidade. Eu quero deixar de lado, Senhor, esse orgulho, esse julgamento, e eu quero aprender a viver na dependência do Teu amor. E eu vou falar uma coisa para você, irmão, irmã. Se você fizer isso com a sinceridade do seu coração, você vai experimentar o amor de Deus se derramar na tua vida nessa hora. Se você fizer isso com sinceridade de todo o seu coração, você vai ter uma experiência com Deus que vai marcar sua vida para sempre. Então, por favor, se você deseja isso, faça a sua oração nessa hora. O Edson vai aumentar o som para você ficar à vontade. Se você quiser chorar, você pode chorar. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Fique à vontade. Mas não se permita sair daqui sem experimentar verdadeiramente o amor de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida. Pai, por favor, derrama sobre o nosso coração o Teu amor. Derrama sobre o nosso coração a Tua presença. Espírito Santo de Deus, por favor, vem ministrar o nosso coração. Vem ministrar, Senhor Deus, ao nosso coração. Se eu não tenho pra onde voltar, só tem Você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei?
Continue em oração. Continue em oração. Fale com seu pai. Ele está aqui. Fala com ele. Ele quer te ouvir. Pai, estou aqui. O desejo do coração dele é restaurar a tua vida. É te levar de volta nos braços dele. O desejo do coração dele Desesperado é ter um relacionamento profundo com você. E chegou o tempo. de ti. Chegou a hora do encontro. Chegou a hora. A tua presença Já chega de viver longe. é o meu sustento. Já chega de viver nessa A religiosidade. tua palavra, meu alimento. Já chega de morar na mesma casa, mas não ter relacionamento. A tua voz Tá na hora de deixar ele tocar no teu coração. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Se entrega nos braços dele. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Talvez você nunca sentiu o amor dele de verdade. Ali falarei contigo. Mas é desejo dele que você sinta o amor dele. Com meu O abraço, amor te o carinho. envolverei. Quero olhar em teus olhos. Ele está aqui. E você pode Tuas sentir. feridas sararei. Ele está aqui. Vem, filho amado, vem como estás. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Deus. Filho amado, Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. como estás. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está aqui neste lugar. Estou aqui, olha pra mim. Eu sei que o Senhor nunca nos abandona. Eu sei que o Senhor nunca tirou os olhos de nós. Desesperado. Mas muitas vezes, Deus, nós nos afastamos. Muitas vezes, ó Deus, nós deixamos de lado o teu colo. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos voltar para os teus braços. Nós queremos voltar, ó Deus, para o teu amor. Nós queremos voltar, Senhor Deus, a nos relacionar profundamente contigo, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, por nos afastar. Nos perdoa, Senhor Deus, por nos permitir ir para tão longe de Ti. Ou muitas vezes não nos aproximar. Senhor, nessa hora, nós voltamos para os Teus braços. Nós voltamos para o Teu amor. Nós voltamos para a Tua presença. E Deus, Pai, derrama sobre nós o Teu amor. Derrama sobre nós o Teu carinho. Derrama sobre nós a Tua presença, Senhor. Pai, por favor, que nesta hora o Senhor venha impactar o nosso coração com esse amor, com essa graça, com essa misericórdia. Desesperado
deixar de lado aquilo que é mais importante, que é o teu amor, que é te conhecer não somente pelos seus feitos, mas sim pela tua presença. A tua presença é a coisa mais importante que nós temos. Por favor, Espírito Santo, não nos deixes mais esquecer daquilo que é importante. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, amanhã começa o nosso restart. Irmãos, vai ser maravilhoso, querido. Posso dizer isso para vocês. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Vocês não perdem por esperar. De verdade. Não perdem por esperar. Não só por aquilo que eu já estou vendo Deus fazer, mas também por aquilo que pela fé eu já posso ver. A gente vai ter muita cura aqui. Deus vai tratar no nosso coração assim de uma maneira muito poderosa mesmo. Deus, Ele vai nos conduzir a um relacionamento com Ele tão profundo. A nossa vida vai ser muito impactada por Ele, a ponto, a gente não vai ser mais as mesmas pessoas, pode ter certeza. Então, hoje o que Deus falou ao nosso coração aqui, hoje o que Deus ministrou ao nosso coração, eu tenho certeza, foi um preparatório, foi um início. E você vê, eu não sei vocês, irmãos, mas assim, eu sou muito chorão. E eu gosto de chorar na presença de Deus. Eu não sei como é que são as pessoas em geral, mas eu choro, sabe? Só que teve uma época da minha vida que eu tava tão frio, não sei se era frio, mas assim, já não era uma coisa rotineira chorar em Deus, sabe? E eu sentia muita falta disso, e eu lembro de uma oração que eu fiz, eu falei, Senhor, eu tenho saudade daqueles momentos assim que eu nem orava, que eu só chorava na tua presença. E não era um choro assim de dor, era um choro da presença de Deus, sabe? E eu lembro que eu fiquei umas 2, 3 semanas orando, porque eu queria voltar a ser chorão na presença de Deus. E um dia eu fui pro Restart, né? Eu já era um 3º ou 4º Restart que eu participava, e eu fui, e eu tava com um problema no meu coração. Eu estava carregando umas mágoas dentro de mim. E talvez por isso eu não sentia muita presença de Deus. E lá naquele Restart Deus me curou. E eu me lembro que eu também fiquei uns 2, 3 dias sem parar de chorar. Eu chegava em casa chorando do trabalho. Às vezes eu abria a porta, Raquel, o que foi? Eu falava assim, deixa eu quietinho. Eu só entrava dentro de casa assim chorando. Você lembra disso? Aí um dia eu até contei o testemunho, porque eu voltava de bicicleta, né? Não tinha carta na época, eu voltava de bicicleta. Aí eu tinha uma reta que saía assim de um ponto da cidade até o apartamento que eu morava, era uma retona enorme. E eu falava assim, Deus tá naquela reta, não é possível, porque eu entrava naquela reta, era chorando na presença de Deus, sentia muito forte a presença de Deus. Aí o povo começou a orar lá na reta, achando, só porque eu falei que Deus tava lá. Quando um dia eu tava indo, tinha um povo reunido lá orando naquela reta, eu falei, gente, oi? O cara tá... Liguei. Então, sabe... Assim, pra mim foi muito legal. Deus restaurando, Deus curando. Isso vai acontecer muito amanhã. Muito. Por isso, não se permita faltar. Se proíba faltar. Venha de qualquer jeito. Mesmo que se levante todas as lutas que você possa imaginar. Esteja aqui. Porque vão ser dias gloriosos na presença dele. Amém? Vamos orar para encerrar? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, por tudo que o Senhor operou em nós. E Deus, agora é a nossa vez de colocar em prática o que nós ouvimos. Que nenhum de nós venhamos a nos esquecer de quem o Senhor é. E o Senhor é o nosso Pai. E nós podemos viver e usufruir do Teu amor. Por favor, Deus, em nome de Jesus, guarda o nosso coração em Ti. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. E, Senhor, por favor, que a Tua presença possa, Senhor Deus, nos guiar, nos direcionar e nos guardar em tudo que fizermos nesses dias, Senhor. Deus, abençoa, Pai, o dia de amanhã. Abençoa esses dias que nós vamos ter o Restart, Senhor. Abençoa, Deus, tudo que for feito.
cada pessoa que vier, Senhor, cada pessoa que for servir, ministrar, Deus, colocamos tudo nas tuas mãos, e que o Senhor possa fazer a tua obra. Por favor, tenha liberdade, Pai, de fazer a tua obra no nosso coração, de curar a nossa vida, de restaurar todas as coisas, porque nós não queremos mais, Senhor Deus, viver da mesma maneira. Nós queremos uma transformação de vida para te adorar em espírito e verdade. Por favor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos a Deus, levante sua mão, por favor. Pedimos a Deus que o teu amor, que a tua graça e a comunhão com o teu Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pessoal da internet, Deus abençoe sua vida, vocês que nos acompanharam, que Deus possa também abençoar o teu coração. Se você puder um dia vir aqui nos visitar, nós estamos aqui em Mitsukkaido, você pode pegar os nossos contatos na página, tá bom? Deus abençoe. Amém.